O milionário encontra sua ex-empregada com gêmeos e a jovem inocente revela um segredo. Era uma manhã nublada quando Lucas, o milionário de sucesso com um império construído em bases sólidas, se deparou com uma cena que o fez parar no tempo. Ele havia acabado de sair de uma reunião cansativa, cercado por advogados e gerentes, quando avistou Sofia. Era impossível não reconhecê-la, mesmo anos depois. Estava em um pequeno café, um sorriso forçado nos lábios. Enquanto os gêmeos brincavam ao seu redor, aquele momento parecia um filme, uma realidade que ele nunca tinha esperado reencontrar. Como ela acabou aqui? Pensou Lucas, admirando-a e sentindo um nó na garganta. Sofia, sua ex-funcionária, agora vivia modestamente em um apartamento bagunçado. A vida dela era uma fotografia em preto e branco, enquanto a dele era estonteante, cheia de festas, carros de luxo e um mundo que, em cada risada, escondia um vazio doloroso. Havia algo de diferente nela. Os gêmeos, com cabelos cacheados e olhos brilhantes, eram uma imagem de alegria, mas havia um brilho de tristeza refletido no olhar dela. Ele se aproximou, tentando disfarçar a agitação no peito. Sofia? A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Ela olhou, surpresa, e um silêncio carregado se instaurou. O café parou. Baristas e clientes trocaram olhares curiosos. O que o milionário estava fazendo ali? E por que estava tão perturbado? Lucas, ela disse, quase como um sussurro, mas havia um tremor na sua voz, uma mistura de emoção e medo. O que Lucas não sabia e que Sofia também hesitava em compartilhar era que os gêmeos guardavam um segredo que ligava suas vidas a um passado que Lucas tentava deixar para trás. Sentaram-se em uma mesa no canto mais afastado. Entre alguns sorrisos e comentários nervosos, o papo rapidamente se transformou em uma superficial conversa sobre o que havia acontecido desde que se separaram. Mas o que Lucas não conseguia tirar da cabeça eram os olhares cúmplices entre Sofia e os meninos. Algo havia mudado em seu coração. Uma responsabilidade começou a crescer, uma vontade de ajudar, mesmo que não soubesse como. Como você tem se virado com tudo isso? Ele perguntou, apontando para os gêmeos. Sofia hesitou, os olhos brilhando com uma mistura de coragem e dor. Eu tenho feito o melhor que posso. Mas as palavras dela carregavam um peso. Ele percebeu nas entrelinhas um pedido de socorro. De repente, o ambiente se tornava denso. A brisa fresca que entrava pela porta parecia carregar rumores do passado. Nesta esquina, um rival antigo, Fernando, observava tudo. Uma sombra crescente ameaçava não apenas o que Lucas havia construído, mas os novos laços que estavam se formando ali. Ele sentiu um calafrio. O que faria se as revelações de Sofia preconizassem problemas mais profundos do que a simples ajuda que desejava oferecer? A urgência ecoou em sua mente. Cada segundo perdido poderia trazer à tona verdades devastadoras. O amor que começava a ressurgir entre eles poderia se despedaçar com um único segredo revelado. Lucas se viu diante de um dilema: arriscar tudo por uma nova chance de felicidade ou deixar o passado definir seu futuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Uma tensão tomou conta.
do ambiente quando o olhar perplexo de Sofia fixou-se em Lucas. O barulho do café parecia distante, como se o tempo houvesse parado para eles. Mas então, os gêmeos começaram a brigar. Um puxão de cabelo aqui, uma disputa por um brinquedo ali. A cena tirou Lucas do seu devaneio angustiante. Ele sorriu levemente, tentando quebrar a tensão, mas o riso não durou. Sofia olhou para os meninos e, em um gesto automático, levantou-se para acalmá-los. Lucas a seguiu com os olhos e, nessa fração de segundo, a porta do café se abriu com um estrondo. Era Fernando, o rival de Lucas. Ele surgiu como uma tempestade, com um olhar furioso que parecia atravessar a sala. O sorriso de Lucas desapareceu instantaneamente. O que Fernando estava fazendo? Ali. Lucas, que bom te ver aqui, Fernando gritou, sua voz ressoando como um trovão. Ele se dirigiu diretamente a Sofia, um sorriso irônico no rosto. Ah, Sofia, que surpresa! Você se lembrará de mim, não? O melhor amigo do seu ex-chefe. O coração de Lucas disparou. Uma avalanche de emoções tomou conta dele. Medo, raiva e uma estranha sensação de traição. Sofia estava paralisada. Suas mãos hesitantes sobre os ombros dos gêmeos. O clima leve do café desaparecera, e o olhar entre os três envolveu uma nova carga emocional. Esse não era o reencontro que eles imaginavam. Fernando, não é hora nem lugar. Lucas tentou interromper, mas Fernando estava longe de se importar. Ele se aproximou de Sofia, mal disfarçando desprezo. Ouvi rumores de que você estava passando por dificuldades. Esse lugarzinho modesto deve ser um reflexo da sua vida agora, não? E esses meninos são seus filhos, certo? O silêncio ensurdecedor envolveu o ambiente. Os clientes trocaram olhares entre si, claramente envolvidos no drama que se desenrolava. Sofia corou e Lucas apertou a mão sobre a mesa, a raiva fervilhando dentro dele. Não era só um ataque a ela. Era uma invasão ao seu mundo. Eles são meus filhos, Sofia respondeu, finalmente encontrando coragem. E não tenho que justificar nada a você, Fernando. Mas a confiança que tentava transmitir foi abalada quando uma nova sombra se filtrou pela porta do café. Uma mulher, com expressão aflita, entrou e fez um sinal para Fernando. Era Clara, a irmã de Sofia. Desculpa pela demora, mas suas palavras foram interrompidas quando o rosto de Clara ficou pálido ao perceber a situação. A expressão de Fernando se transformou. Oh, você também? Que ótima surpresa! Estava apenas falando sobre como Sofia conseguiu com essas crianças. Fuja, Sofia! Clara gritou num impulso, sua voz carregada de desespero. Ela olhou para os meninos e então para Lucas, que estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não é quem você pensa que é, e você precisa saber a verdade. Os gêmeos, antes alegres, começaram a chorar. O caos se instaurou no café. Pessoas foram se afastando, sussurrando entre si, e Lucas perdeu temporariamente a capacidade de processar a cena. Sofia, o que está acontecendo? Que verdade? A urgência na voz dele quase desmoronou. Sua frieza habitual. O que mais poderia existir entre eles que ele não sabia? Fernando deu um passo à frente. Não, você não deveria contar nada, Clara. Isso não vai mudar nada. Isso vai alterar tudo. Clara contra-atacou. Mas Sofia já não tinha certeza de que poderia suportar mais um impacto. A revelação pairava no ar, pesada e opressora, como uma tempestade prestes a desabar. Uma reviravolta real e devastadora estava prestes a ser revelada, prestes a desmantelar tudo o que Lucas, Sofia e até mesmo Fernando pensavam que sabiam sobre eles mesmos e suas vidas. E o silêncio jazia entre eles, carregado de expectativa e um temor inominável. O silêncio pesado pairava sobre o café, interrompido apenas pelo choro dos gêmeos, que se sentiam cada vez mais inseguros. Lucas olhava para Sofia, seu coração batendo descontroladamente.
Ele estava orando para que Clara não dissesse algo que pudesse destruir a frágil reconexão que começava a se formar entre eles. Fernando, no entanto, parecia saber que a tempestade estava prestes a se desdobrar. Você não sabe o que está dizendo, gritou Fernando, o desprezo escorrendo de suas palavras como veneno. A verdade que ela não quer que você saiba vai mudar tudo. Ele estava quase vibrando, como se esperasse ansiosamente o momento do impacto. Clara respirou fundo, sua expressão carregada de determinação, e, em um movimento abrupto, puxou Sofia para mais perto, como se pudesse protegê-la. Sofia, você tem que ouvir. Não temos tempo. Os meninos. Ela hesitou, trocando olhares com os gênios que pareciam incapazes de entender a gravidade. Sofia estava em choque, seus olhos vagando entre Fernando e Clara. Que verdade? A pergunta escapuliu de seus lábios, e a tensão no ar ficou quase insuportável. Os meninos não são apenas crianças comuns. Clara soltou de uma vez, a voz tremendo. Eles são filhos de Lucas. O café inteiro pareceu congelar. Um murmúrio percorreu a multidão. O que quer que as pessoas estivessem fazendo, agora era insignificante diante daquela revelação. Lucas arqueou as sobrancelhas, como se não pudesse compreender. O quê? Isso não pode ser verdade. A adrenalina disparou em seu corpo, enquanto seu olhar fixava em Sofia, que parecia ter sido atingida por um raio. A incredulidade se misturava à confusão, e ele lutava para processar a informação. Sofia começou a chorar. Eu não sabia como contar. Eu nunca tive coragem. Mas você precisa acreditar em mim, Lucas. Aconteceu algo. Um momento. Eu não planejei nada disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o desespero do momento queimava como uma brasa. Fernando deu um passo à frente, um sorriso malicioso no rosto. Agora você entende, não é? Isso é por isso que ela viveu escondida, com medo de você. A verdade é que você não pode escapar do seu passado, Lucas. Os gênios, percebendo a agitação dos adultos, agarraram-se aos braços de Sofia. Seus olhares inocentes, ávidos por segurança. O barulho do café se tornava um zumbido distante. O medo e a desconfiança tomaram conta de Lucas. Espere, você está dizendo que os meninos são meus filhos? A incredulidade tinha tomado conta da sua mente. Se aquilo era verdade, então sua vida, que parecia seguir um caminho claro, tornara-se um labirinto sombrio, cheio de sombras não resolvidas. Sim, Clara insistiu, sua voz quase um sussurro, mas carregada com um peso imenso. Você precisa saber a verdade. Nós nunca tivemos o tempo para explicar. Mas antes que ela pudesse continuar, uma sirene cortou o ar. O barulho era ensurdecedor, e Lucas virou-se para a porta, vendo um carro da polícia parar em frente ao café. A tensão aumentava instantaneamente. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Não, eles não podem estar aqui, disse Clara, seu desespero crescendo enquanto um policial saltava do carro. A realidade puxava Lucas de volta para um cenário que ele não queria enfrentar. Eu preciso entender isso, Lucas sussurrou, o pânico crescendo. Sofia, se isso for verdade, se eles são meus filhos, precisamos de um plano. Precisamos fugir, juntos, antes que a verdade adicional chegue até nós. O medo somado à esperança de um futuro diferente formava um turbilhão dentro dele. A sirene continuava soando, e as vozes no café se tornavam um eco de murmúrios. O que viria a seguir? O que significava aquela revelação devastadora? E mais importante, o que os gêmeos realmente significavam para a história que todos pensavam conhecer até então. As respostas pareciam mais longe do que nunca, enquanto o peso da verdade pairava no ar, prestes a desmascarar todos. O silêncio pesado pairava sobre o café, e Lucas tentava juntar as peças do quebra-cabeça. O que Clara acabara de dizer parecia surreal. Os meninos, meus filhos, um nó se formou em sua garganta. Mas antes que pudesse processar tudo, a sirene da polícia cortou o ar novamente. O café estava em alvoroço. Clara, horrorizada, gritava por Sofia, como se o pânico fosse sua única defesa.
Sofia, precisamos sair daqui. Agora. As palavras estavam carregadas de urgência, e os gêmeos começaram a chorar de maneira ainda mais intensa. Fernando, com um sorriso maligno, aproveitou a confusão. Ah, a verdade doa, não é? Mas eu não sou o único que tem segredos aqui. Ele se voltou para a porta e a expressão dele mudou instantaneamente. Ah, ótimo! Está tudo em seus lugares corretos. Lucas seguiu o olhar de Fernando e viu quem estava se aproximando. Era um homem alto, de expressão dura e imponente, vestido de terno, como se tivesse saído de um filme de ação. E atrás dele, um grupo de homens bem vestidos. Lucas não os reconhecia, mas a forma como eles andavam transmitia que eram perigosos. Sofia, precisamos ir, Lucas disse, agarrando a mão da mulher. Mas ela estava paralisada, olhando para o homem que se aproximava. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Ele é o pai. Ele é quem está buscando você. As palavras de Sofia eram um sussurro quase inaudível, mas a verdade caiu como um raio sobre Lucas. O homem que se aproximava era de fato o pai dos gêmeos. A necessidade de esclarecimento o dominava, mas ele precisava de respostas, não de suposições. O que você está dizendo, Sofia? Como assim o pai? O que está acontecendo aqui? Suas mãos estavam trêmulas e o caos ao redor pareceu desaparecer. Você não entende, Sofia gritou, virando-se para ele. A verdadeira razão pela qual eu nunca disse nada é que a família do Fernando está envolvida nisso. Ele não é só um rival. Ele é parte do que eu tentei fugir. O homem agora estava à vista, e com um gesto de desdém, ele olhou para Lucas e começou a falar. Sou Alex, e os meninos pertencem a uma linha familiar que está em conflito há muito tempo com a família de Fernando. E você, Lucas, é o que nos falta para reconhecer a verdade. As palavras dele ecoaram como uma bomba atômica. O café estava agora cheio de murmúrios e olhar atento dos clientes. Lucas sentiu uma pressão em seu peito, a raiva se misturando a um medo paralisante. De verdade, o que você está falando? Você e eu podemos garantir a paz que nossas famílias precisam. Os gêmeos são a chave para acabar com essa disputa, ele declarou, e a tensão na sala aumentou. O que antes era um reencontro cheio de promessas, agora se tornara uma negociação explosiva, entre famílias repletas de segredos. Os olhares perplexos dos gêmeos, ainda inquietos nos braços de Sofia, eram a única coisa que Lucas conseguia focar. Como poderia tudo ter mudado tão rapidamente? E por que Alex parecia saber mais sobre ele do que ele mesmo? Fernando agora erguia as sobrancelhas, satisfeito com o tumulto. Você realmente achou que poderia sair impune, Lucas? Há coisas que ainda não sabe sobre a sua própria história. A realidade atordoava Lucas. Ele sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Uma nova dimensão se abria a partir do caos. Mas antes que pudesse formular uma resposta, Alex fez um gesto. É hora de decidir, Lucas. Estamos no ponto de não retorno. O café ficou em silêncio novamente, com todos os olhares fixos nele. O que ele escolheria? Seria um defensor de um legado que não conhecia, ou lutaria por sua própria verdade? No fundo, sabia que cada decisão que tomasse afetaria não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor, especialmente dos pequenos que olhavam para ele com a inocência que fazia seu coração pesar. Lucas, Sofia começou, mas era tarde demais. Ele precisava agir. O destino deles dependia disso. E no instante seguinte, o que Alex revelaria poderia mudar tudo novamente. Lucas estava paralisado, preso entre a revelação devastadora de Alex e o caos crescente ao redor. Os gêmeos, meus filhos? Se isso fosse verdade, tudo mudaria. O café
Antes simples, agora era um campo de batalha emocional. A tensão no ar era palpável, como se um choque estivesse prestes a estourar. Você tem que decidir, Lucas. Alex insistiu novamente, a voz firme, mas a pressão de Fernando estava se intensificando. O que você deseja? A verdade ou a ilusão? Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta do café foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados invadiu o lugar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas correram, gritos cortando o ar misturados com o barulho de cadeiras caindo. Sofia agarrou os meninos, tentando protegê-los. Não, o que está acontecendo? Sua voz tremia e Lucas se virou, vislumbrando a cena terrível. Os homens se espalharam, uma tempestade de agressividade e controle. Ele sabia que precisava proteger Sofia e os gêmeos. Saia da frente! Gritou um dos homens, apontando uma arma. O gelado metal brilhou. Lucas sentiu o coração disparar. O tempo parecia desacelerar. Um pesadelo em forma de realidade estava diante dele. É ele! Um dos encapuzados apontou para Alex. O que estava acontecendo? Ele não entendia, mas a conexão entre Alex e aqueles homens era clara. A raiva de Lucas se transformou em uma determinação feroz. Não vou deixar que façam mal a eles. Começou a avançar. Lucas, não! Sofia gritou, mas era tarde. Ele tirou o foco dos homens e se lançou em direção a Alex. O que você tem a ver com isso? Exigiu, o medo transformando-se em fúria. Queria respostas, queria entender por que sua vida estava se transformando em caos. Mas então, algo inesperado. Um dos homens enfurecidos se virou contra Alex, gritando: Você não deveria estar aqui. Em vez disso, deveria ter ficado longe deste assunto. Um tiro disparou. O café se congelou. Um grito cortou o silêncio, e todos os olhares se voltaram para Alex. Ele caiu, um golpe mortal e devastador. Foi como se o tempo parasse. O ruído da vida cotidiana se transformou em um eco distante. Sofia gritou, segurando os meninos com força, enquanto o desespero tomava conta de todos. Não, não pode ser, murmurou Lucas. A realidade começou a desmoronar. Uma revelação aterradora. Alex estava envolvido em algo muito maior. O que ele sabia? Por que estava sendo caçado? Os gêmeos tremiam em seus braços, sem entender a gravidade. Lucas começou a se mover, puxando Sofia para longe do caos. Vamos, temos que sair daqui. Precisavam escapar, mas a verdade agora era uma sombra que os seguia. No que nos metemos? Sofia sussurrou, seus olhos cheios de pânico. Lucas segurou a mão dela. Eu não sei, mas precisamos nos proteger. Penetras, disparos, segredos, todos entrelaçados. O grupo de homens começou a se dispersar, mas a imagem de Alex caindo se gravava na mente de Lucas. A realidade era dura. Aquela nova vida que parecia emergir foi abruptamente interrompida. Os meninos, eles são a chave, Clara murmurou enquanto tentava ajudar. O discurso disponível era do instinto de sobrevivência. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. E Lucas percebeu que essa situação era só o começo de algo muito mais sombrio. O eco das sirenes ainda ressoava do lado de fora. Gritos e caos, mas a verdade real estava escondida em algum lugar entre os corpos e as mentiras. Depois disso, nada vai ser igual, pensou Lucas, enquanto o grupo de homens desaparecia pela porta, deixando apenas confusão e dor para trás. Uma pergunta pairava no ar. Quem realmente eram os gêmeos e qual era seu papel neste jogo mortal? A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Mas agora, uma tempestade se aproximava. Lucas estava paralisado, preso entre a revelação devastadora de Alex e o caos crescente ao redor. Os gêmeos, meus filhos, se isso fosse verdade, tudo mudaria. O café,
Antes simples, agora era um campo de batalha emocional. A tensão no ar era palpável, como se um choque estivesse prestes a estourar. Você tem que decidir, Lucas. Alex insistiu novamente, a voz firme, mas a pressão de Fernando estava se intensificando. O que você deseja? A verdade ou a ilusão? Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta do café foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados invadiu o lugar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas correram, gritos cortando o ar misturados com o barulho de cadeiras caindo. Sofia agarrou os meninos, tentando protegê-los. Não, o que está acontecendo? Sua voz tremia. E Lucas se virou, vislumbrando a cena terrível. Os homens se espalharam. Uma tempestade de agressividade e controle. Ele sabia que precisava proteger Sofia e os gêmeos. Saia da frente, gritou um dos homens, apontando uma arma. O gelado metal brilhou. Lucas sentiu o coração disparar. O tempo parecia desacelerar. Um pesadelo em forma de realidade estava diante dele. É ele. Um dos encapuzados apontou para Alex. O que estava acontecendo? Ele não entendia, mas a conexão entre Alex e aqueles homens era clara. A raiva de Lucas se transformou em uma determinação feroz. Não vou deixar que façam mal a eles. Começou a avançar. Lucas, não! Sofia gritou, mas era tarde. Ele tirou o foco dos homens e se lançou em direção a Alex. O que você tem a ver com isso? Exigiu, o medo transformando-se em fúria. Queria respostas, queria entender por que sua vida estava se transformando em caos. Mas então, algo inesperado. Um dos homens enfurecidos se virou contra Alex, gritando: Você não deveria estar aqui. Em vez disso, deveria ter ficado longe deste assunto. Um tiro disparou. O café se congelou. Um grito cortou o silêncio e todos os olhares se voltaram para Alex. Ele caiu. Um golpe mortal e devastador. Foi como se o tempo parasse. O ruído da vida cotidiana se transformou em um eco distante. Sofia gritou, segurando os meninos com força, enquanto o desespero tomava conta de todos. Não, não pode ser, murmurou Lucas. A realidade começou a desmoronar. Uma revelação aterradora. Alex estava envolvido em algo muito maior. O que ele sabia? Por que estava sendo caçado? Os gêmeos tremiam em seus braços, sem entender a gravidade. Lucas começou a se mover, puxando Sofia para longe do caos. Vamos, temos que sair daqui. Precisavam escapar, mas a verdade agora era uma sombra que o seguia. No que nos metemos? Sofia sussurrou, seus olhos cheios de pânico. Lucas segurou a mão dela. Mas precisamos nos proteger. Penetras, disparos, segredos, todos entrelaçados. O grupo de homens começou a se dispersar, mas a imagem de Alex caindo se gravava na mente de Lucas. A realidade era dura. Aquela nova vida que parecia emergir foi abruptamente interrompida. Os meninos, eles são a chave, Clara murmurou enquanto tentava ajudar. O discurso disponível era do instinto de sobrevivência. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, e Lucas percebeu que essa situação era só o começo de algo muito mais sombrio. O eco das sirenes ainda ressoava do lado de fora. Gritos e caos, mas a verdade real estava escondida em algum lugar entre os corpos e as mentiras. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um dos encapuzados parou em frente a Lucas, tirou a máscara e revelou um rosto familiar. Era Paulo, um antigo amigo de Lucas que ele não via há anos. Seu olhar estava cheio de desespero, e por um momento, Lucas hesitou. Paulo? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, mas Paulo não teve tempo para explicar. Lucas, escute. Você não sabe toda a verdade. Ele mal teve tempo de falar, quando outro tiro disparou. Paulo caiu, e sob a pressão da cena,
Lucas sentiu seu coração desmoronar. Não, Paulo, não! Gritou, mas já era tarde demais. O café inteiro estava em alvoroço e todos os olhos estavam voltados para Lucas. O que estava acontecendo? O que Paulo tinha a ver com tudo isso? Ele é o elo que faltava, gritou Fernando. Sua expressão de satisfação era perturbadora. Você queria saber a verdade, Lucas? Está prestes a saber tudo. O barulho do café estava em caos absoluto. Os sussurros cresciam. A tensão se intensificou. No mesmo instante, todos os olhos de repente se voltaram para os gêmeos, como se eles fossem o centro de tudo. Lucas sentiu um calafrio. O que Paulo e Alex realmente sabiam sobre sua ligação? Essas crianças, elas são mais do que você imagina, Lucas, disse Fernando, sua voz quase melodiosa em meio ao pânico. Você verá. E à medida que a verdade se desenrolava, o peso do que estava por vir começava a se formar no coração de cada um deles. As peças do quebra-cabeça estavam todas no lugar, mas a pergunta que pairava no era que Lucas realmente estava prestes a descobrir. Lucas estava paralisado, preso entre a revelação devastadora de Alex e o caos crescente. Os gênios? Se isso fosse verdade, tudo mudaria. O café, antes simples, agora era um campo de batalha emocional. A tensão no ar era palpável, como se um choque estivesse prestes a estourar. Você tente decidir, Lucas. Alex insistiu novamente. A voz firme, mas a pressão de Fernando estava se intensificando. O que você deseja? A verdade ou a ilusão? Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta do café foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados invadiu o lugar e o barulho de vidro se quebrando se misturou aos gritos dos clientes em pânico. O ar estava denso com medo e confusão. As pessoas correram e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Sofia agarrou os meninos, tentando protegê-los. Não, o que está acontecendo? Sua voz tremia e Lucas se virou, vislumbrando a cena terrível. Sofia fitou Fernando, as lágrimas nos olhos. Isso é por sua causa. Mas os homens encapuzados já estavam se espalhando. Uma tempestade de agressividade e controle. Ele sabia que precisava proteger Sofia e os gêmeos. Saia da frente! Gritou um dos homens, apontando uma arma. O metal brilhava ameaçadoramente, e Lucas sentiu o coração disparar. O tempo parecia desacelerar, enquanto a adrenalina corria nas veias. Um pesadelo em forma de realidade estava diante dele. Não vou deixar que lhes façam mal, decidiu, avançando em direção a Alex. Lucas não, Sofia gritou, mas ele estava determinado. No entanto, então tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens, em um movimento rápido, se virou contra Alex, gritando: "Você não deveria estar aqui. Em vez disso, deveria ter ficado longe deste assunto." Um tiro disparou. O café se congelou. Um grito cortou o silêncio e todos os olhares se voltaram para Alex, que caiu. Não, não pode ser, murmurou Lucas, enquanto o desespero começou a tomar conta dele. O mundo desabava, e a revelação aterradora de que Alex estava envolvido em algo muito maior se tornava mais real. O que ele sabia? Os gênios treviam em seus braços, sem entender a gravidade da situação. O que aquele ato de violência significava? Precisamos sair daqui, Lucas, disse firmemente, puxando Sofia para longe do caos. Mas a verdade agora o seguia, como uma sombra. No meio da confusão, a porta se abriu com um estrondo. Era Clara, a irmã de Sofia, com o rosto pálido. Sofia! O que você fez? O desespero em sua voz colocou Lucas em alerta máximo. O que estava acontecendo? Eu só queria proteger os meninos. Sofia implorou, olhando para Clara. Mas Clara estava mais focada no que se desenrolava ao redor. Você não entende, Clara gritou. A família do Fernando
Eles estão atrás de nós. Nós precisamos de ajuda. E então, no meio do tumulto, uma mulher entrou, com uma expressão determinada. Era Helena, mãe de Lucas, que ele não via há anos. O coração dele disparou. Mãe, que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, mas ela não teve tempo para explicar. Lucas, tudo isso é uma armadilha. A verdade que você não sabe é que você não é apenas um jogador nesse jogo. Você é o alvo. Eles querem. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, outro tiro ecoou, mas dessa vez não foi Alex que caiu. Foi Clara, que tombou para o lado, um olhar de choque em seu rosto. Clara, não! Gritou Sofia, enquanto Lucas sentiu sua própria realidade desmoronar. A verdade pairava pesada no ar, mas a revelação de Helena cortou mais fundo. As palavras dela mudaram tudo. Você precisa acordar, Lucas. A sua vida está em perigo, e nós somos parte disso. O que você quer dizer? Lucas perguntou, o medo fazendo sua voz tremer. As peças do quebra-cabeça estavam todas no lugar, e uma nova dimensão de seus relacionamentos se tornava clara enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Você não entende, Lucas. Os gêmeos não são apenas crianças, eles são a chave para algo muito maior, e nós precisamos resgatá-los antes que seja tarde demais. Ela estava desesperada, e Lucas pôde sentir a urgência em suas palavras. Mas, neste momento, o que exatamente essa chave significava? O caos continuava a se desenrolar, e Lucas olhou para os gêmeos, que estavam tremendo nos braços de Sofia. O que mais ele não sabia? O que realmente estava em jogo? As sirenes da polícia ecoavam mais intensamente, e o desespero invadia seu coração, deixando apenas uma dúvida incômoda no ar. Até onde essa verdade os levaria? Lucas estava paralisado, preso entre a revelação devastadora de Alex e o caos crescente ao redor. Os gêmeos, meus filhos, se isso fosse verdade, tudo me daria. O café, antes simples, agora era um campo de batalha emocional. A tensão no ar era palpável, como se um choque estivesse prestes a estourar. Você tem que decidir, Lucas. Alex insistiu novamente, a voz firme. Mas a pressão de Fernando estava se intensificando. O que você deseja? A verdade ou a ilusão? Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta do café foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados invadiu o lugar e o barulho de vidro se quebrando se misturou aos gritos dos clientes em pânico. O ar estava denso com medo e confusão. As pessoas correram e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Sofia agarrou os meninos, tentando protegê-los. Não, o que está acontecendo? Sua voz tremia e Lucas se virou, vislumbrando a cena terrível. Sofia fitou Fernando, as lágrimas nos olhos. Isso é por sua causa. Mas os homens encapuzados já estavam se espalhando. Uma tempestade de agressividade e controle. Ele sabia que precisava proteger Sofia e os gêmeos. Saia da frente, gritou um dos homens apontando uma arma. O metal brilhava ameaçadoramente, e Lucas sentiu o coração disparar. O tempo parecia desacelerar, enquanto a adrenalina corria nas veias. Um pesadelo em forma de realidade estava diante dele. Não vou deixar que lhes façam mal, decidiu, avançando em direção a Alex. Lucas, não! Sofia gritou, mas ele estava determinado. No entanto, então tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens, em um movimento rápido, se virou contra Alex, gritando: Você não deveria estar aqui. Em vez disso, deveria ter ficado longe deste assunto. Um tiro disparou. O café se congelou. Um grito cortou o silêncio, e todos os olhares se voltaram para Alex, que caiu. Não. Não pode ser, murmurou Lucas, enquanto o desespero começou a tomar conta dele. O mundo desabava, e a revelação aterradora de que Alex estava envolvido em algo muito maior se tornava mais real. O que ele sabia?
Os gêmeos tremiam em seus braços, sem entender a gravidade da situação. O que aquele ato de violência significava? Precisamos sair daqui, Lucas disse firmemente, puxando Sofia para longe do caos. Mas a verdade agora o seguia, como uma sombra. No meio da confusão, a porta se abriu com um estrondo. Era Clara, a irmã de Sofia, com o rosto pálido. Sofia, o que você fez? O desespero em sua voz colocou Lucas em alerta máximo. O que estava acontecendo? Eu só queria proteger os meninos, Sofia implorou, olhando para Clara. Mas Clara estava mais focada no que se desenrolava ao redor. Você não entende, Clara gritou. A família do Fernando, eles estão atrás de nós. Nós precisamos de ajuda. E então, no meio do tumulto, uma mulher entrou, com uma expressão determinada. Era Helena, mãe de Lucas, que ele não via há anos. O coração dele disparou. Mãe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, mas ela não teve tempo para explicar. Lucas, tudo isso é uma armadilha. A verdade que você não sabe é que você não é apenas um jogador nesse jogo. Você é o alvo, eles querem. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, outro tiro ecoou. O som fazia com que o coração de todos parasse por um instante. O corpo de Clara tombou também, da mesma maneira que Alex. Um rugido de dor irrompeu dos lábios de Sofia, enquanto Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés. Clara, não! Gritou Sofia, enquanto Lucas a puxava para perto, paralisado pelo choque. A realidade estava desmoronando. A cena se tornava um turbilhão de gritos e desesperos, e cada pessoa dentro do café sabia que algo muito pior estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que veio a revelação devastadora, como um raio que cortou o ar escuro. Lucas! Gritou Helena, parecendo estar ao mesmo tempo aflita e resoluta. Talvez você deva saber que a verdadeira identidade dos gêmeos vai mudar tudo o que você acreditava. O barulho do café estava em um caos absoluto. Os sussurros cresciam. A tensão se intensificou. No mesmo instante, todos os olhos de repente se voltaram para Sofia. O olhar dela, antes cheio de esperança, agora transbordava desespero. Os meninos são mais do que você imagina, Lucas, disse Helena, sua voz tremendo de emoção. Então, um dos encapuzados, que estava parado ali, começou a rir, uma risada fria e sarcástica. Ah, que espetáculo! Você se decepcionou, Lucas. Achou que eles eram teus filhos? Isso é hilário, porque você nunca deveria saber a verdade. Do que você está falando? Lucas balbuciou, o coração disparado. As peças do quebra-cabeça pareciam se reorganizar de uma forma aterradora. Os gêmeos não são seus. Eles são parte de um plano maior, um legado que conecta você a algo que você nunca quis saber. E agora? Isso está prestes a ser revelado para todos aqui. O caos em torno deles havia se desvanecido em um silêncio de expectativa. A expressão de Lucas se transformou em confusão e medo. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Sofia, tentando encontrar uma resposta em seus olhos. Lucas, você precisa nos ajudar. A verdade é mais complexa do que você imagina. Nós somos mais do que apenas nós. Nós pertencemos a histórias muito maiores, e a linha entre os amigos e inimigos está se esvaindo. Ela implorou, a voz entrecortada pela dor. Os gêmeos, agitados, olharam para os adultos em busca de respostas. E com isso, o peso daquela revelação pendia no ar. A verdade pairava pesada, como um fardo que ninguém queria carregar. Enquanto o olhar da multidão se concentrava nos quatro, o futuro de todos se resumia naquele instante tenso. O silêncio subiu, e Lucas percebeu que a linha entre o amor e a traição estava mais tênue do que nunca. Ele engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. As respostas poderiam mudar tudo, mas quem seriam os verdadeiros inimigos? Quem realmente estava atrás deles?
E qual legado os gêmeos estavam prestes a revelar? Uma questão flutuava no ar carregada de incerteza. O que mais estaria escondido das sombras? E o que isso significava para todos eles? Lucas estava paralisado, preso entre a revelação devastadora de Alex e o caos crescente ao redor. Os gêmeos, meus filhos. Se isso fosse verdade, tudo mudaria. O café, antes simples, agora era um campo de batalha emocional. A tensão no ar era palpável, como se um choque estivesse prestes a estourar. Você tem que decidir, Lucas. Alex insistiu novamente, a voz firme, mas a pressão de Fernando estava se intensificando. O que você deseja? A verdade ou a ilusão? Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta do café foi arrombada. Um grupo de homens encapuzados invadiu o lugar, e o barulho de vidro se quebrando se misturou aos gritos dos clientes em pânico. O ar estava denso com medo e confusão. As pessoas correram e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Sofia agarrou os meninos, tentando protegê-los. Não, o que está acontecendo? Sua voz tremia e Lucas se virou, vislumbrando a cena terrível. Sofia fitou Fernando, as lágrimas nos olhos. Isso é por sua causa. Mas os homens encapuzados já estavam se espalhando. Uma tempestade de agressividade e controle. Ele sabia que precisava proteger Sofia e os gêmeos. Saia da frente! Gritou um dos homens, apontando uma arma. O metal brilhava ameaçadoramente, e Lucas sentiu o coração disparar. O tempo parecia desacelerar, enquanto a adrenalina corria nas veias. Um pesadelo em forma de realidade estava diante dele. Não vou deixar que lhes façam mal, decidiu, avançando em direção a Alex. Lucas, não! Sofia gritou, mas ele estava determinado. No entanto, então tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens, em um movimento rápido, se virou contra Alex, gritando: "Você não deveria estar aqui. Em vez disso, deveria ter ficado longe deste assunto." Um tiro disparou. O café se congelou. Um grito cortou o silêncio, e todos os olhares se voltaram para Alex, que caiu. "Não, não pode ser", murmurou Lucas, enquanto o desespero começava a tomar conta dele. O mundo desabava, e a revelação aterradora de que Alex estava envolvido em algo muito maior se tornava mais real. O que ele sabia? Os gêmeos tremiam em seus braços, sem entender a gravidade da situação. O que aquele ato de violência significava? "Precisamos sair daqui", Lucas disse firmemente, puxando Sofia para longe do caos. Mas a verdade agora o seguia, como uma sombra. No meio da confusão, a porta se abriu com um estrondo. Era Clara, a irmã de Sofia, com o rosto pálido. A expressão dela estava contorcida em dor e frustração. "Sofia, o que você fez?" O desespero em sua voz colocou Lucas em alerta máximo. O que estava acontecendo? "Eu só queria proteger os meninos", Sofia implorou, olhando para Clara. Mas Clara estava mais focada no que se desenrolava ao redor. "Você não entende. A família do Fernando, eles estão atrás de nós. Precisamos de ajuda." Neste momento, um tremor percorreu o chão. As luzes começaram a piscar e um ruído subiu do fundo do café, como se o próprio lugar estivesse reagindo à tensão. Então, uma porta nos fundos se abriu, revelando uma figura alta e sombria, acentuando ainda mais a sensação do apocalipse ali. "Estou aqui." A voz era grave, ecoando como um trovão. Todos viraram-se. Lucas ficou sem palavras. Era Pedro, um antigo sócio de Lucas, que todos acreditavam estar morto. O coração dele disparou. "Você deveria ter me esquecido." Pedro sorriu de forma sinistra, seus olhos brilhando em uma mistura de ira e diversão. "Pedro, como você?" Lucas gaguejou, sua mente se descontrolando. Tudo parecia um sonho perturbador e, ao mesmo tempo, extremamente real. "Eu não morri",
como vocês podem ver. A expressão de Pedro se contorceu. Suas vidas sempre estiveram entrelaçadas à minha. Você só não sabia, Lucas. Os gêmeos começaram a chorar, sentindo a intensidade do momento. Sofia, em estado de pânico, cercava os filhos, enquanto os olhares de todos giravam entre Pedro e Lucas. O ar ficou tenso, como um fio prestes a se romper. O que você quer? Lucas exigiu, tentando manter a calma diante da tempestade. Quero o que é meu, e esses meninos, eles são a chave. As palavras de Pedro cortaram o silêncio como uma faca. As perspectivas mudaram instantaneamente. Os gêmeos não eram apenas um fardo, eram o calendário de um futuro que Lucas nunca imaginou. A multidão ao redor murmura, o choque pairando no ar. Você não pode levar eles, Sofia gritou, a voz instável. Dê-me eles e você pode ter uma chance de salvar todos. Caso contrário, o que aconteceu aqui hoje será apenas um leve aperitivo. Ele gesticulou em torno do café, como se a violência fosse a introdução do cardápio principal. Lucas olhou para os gêmeos, que pareciam tão inocentes, tão perdidos. A verdade, a verdadeira natureza de tudo, estava se revelando da forma mais cruel possível. Uma escolha tinha que ser feita. O que ele deveria fazer? A linha entre o certo e o errado agora tinha se tornado uma névoa densa. Você não pode ser o que diz ser, Lucas murmurou, a dúvida cravada em seu coração. Pedro apenas sorriu, como se cada palavra que ele falava estivesse envolta em um segredo. Um plano que nem ele mesmo poderia entender. Escolha, Lucas. Faça a escolha certa. E enquanto ele falava, as luzes do café começaram a piscar novamente, e algo no ar parecia ameaçador. O que mais ele não sabia? Que segredos foram enterrados sob camadas de mentira? O coração de Lucas apertou-se de uma forma que ele nunca sentira. Ele tinha que agir, mas como? E quando olhou para Sofia, viu que a luz nos olhos dela também estava desaparecendo, amedrontada pela incerteza que pairava sobre eles. O café parecia desmoronar por cima deles, e a única coisa que vinha à mente era todo esse tempo. O que Pedro realmente queria. E o que essa verdade poderia significar para todos ali? As respostas estavam se escondendo nas sombras. E em meio à escuridão, Lucas percebeu que fazer uma escolha agora poderia custar tudo. Lucas estava paralisado, a expressão do rosto em um estado de choque total. Os gêmeos, meus filhos. A revelação cortou o ar, e o café, que antes era um espaço amigável, transformou-se em um campo de batalha emocional. Sofia segurava os meninos nos braços, seu olhar se revezando entre o desespero e a esperança. Você tem que decidir, Lucas, gritou Alex, a voz tensa, enquanto a situação em torno deles se transformava numa cena digna de filme. Mas o tempo parecia ter parado, a verdade pendendo no ar como uma faca afiada. Então Pedro avançou, seu sorriso irônico iluminando um semblante sinistro. A verdade é a única moeda que você tem, Lucas. Mas você ainda não sabe o que isso significa. Os meninos são a chave para um legado que vai muito além de vocês. O pânico aumentava. Os gritos das pessoas que tentavam escapar misturavam-se com os ecos dos tiros, e os pequenos, confundidos, apertavam-se mais perto de Sofia. Nós não podemos deixar isso acontecer, Lucas disse, tomando à frente, sua determinação crescendo a cada segundo. Você não tem escolha, gritou Fernando, sorrindo de lado. Seus erros do passado estão de volta para cobrar o preço. Agora, o que você vai fazer? A verdade ou a ilusão? Com uma explosão de adrenalina, Lucas decidiu. Ele olhou para Sofia e os gêmeos, sentindo um nó no peito. Não vou deixá-los levá-los. Nunca. Ele puxou Sofia para um canto, sentindo a respiração acelerada dela misturar-se à sua.
Precisamos fugir. As sirenes da polícia ecoaram ao fundo. Mas Lucas sabia que os problemas estavam muito mais perto. Sofia, você precisa me dizer a verdade. O que realmente aconteceu com os meninos? As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela olhou nos olhos dele. Eu não sabia como contar, mas eles são seus. Eu soube disso somente após você partir. A família de Fernando estava envolvida, e eu apenas tentei protegê-los. O peso da revelação fez Lucas hesitar. Esse era o momento que poderia definir suas vidas. Ele respirou fundo e virou-se para Pedro e Fernando. Se os gêmeos são a chave, então temos que protegê-los a qualquer custo. A tensão estava no auge, e enquanto os homens encapuzados avançavam, Lucas fez um sinal. Agora, vamos! Ele puxou Sofia e juntos correram em direção à saída dos fundos do café. Os gritos aumentavam e as luzes piscavam. Lucas sentiu a adrenalina fluindo e quando olhou para trás, viu Pedro e Fernando em meio ao caos. Você pode correr, mas não pode escapar do seu passado, gritou Pedro, seu tom ecoando de forma ameaçadora. Mas ele não poderia pensar nisso agora. Cada segundo contava. Com os gêmeos a postos e Sofia ao seu lado, Lucas saiu pela porta dos fundos, sentindo o ar fresco como uma promessa de liberdade. O passado poderia estar no encalço, mas naquele momento ele lutava por algo maior. Enquanto corriam pelas ruas, o peso do que havia acontecido começava a se solidificar em seu coração. Precisamos nos esconder. Alguém pode saber onde estamos, ele falou, olhando para o horizonte. E assim, em uma corrida rumo ao desconhecido, uma nova vida se delineava. Não sabiam o que o futuro reservava. Mas Lucas estava decidido. Ele precisava ser pai, não apenas um homem em busca de respostas. O caminho a seguir seria árduo, mas agora havia algo pelo que lutar. A última visão do café, agora envolto em sirenes e gritos, ficaria marcada para sempre na memória deles. Mas a nova vida, que se formava naquelas ruas estreitas, já começava a pulsar. E assim, em meio ao caos e à incerteza, a história de Lucas, Sofia e os gêmeos ainda estava apenas começando. Que verdades ainda se escondiam nas sombras? O futuro era um mistério imenso, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Agora, se você quer ver como essa história continua, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa história. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.